Muito bem, irmãos, quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus, esse Deus maravilhoso, perfeito, que tem um amor tão incompreensível que consegue suportar as nossas misérias, as nossas fraquezas, os nossos defeitos. E mesmo Jesus vindo como homem e vendo toda a miséria do ser humano, da própria igreja, com tanta contaminação, com tanta maldade, Jesus se sujeitou a sofrer, a morrer, para nos salvar, né, irmãos? E nós reconhecemos muito pouco a cruz, né? Se prega muito pouco sobre a morte de Jesus na cruz do Calvário. Mas o importante, irmãos, é a gente buscar passar a nossa vida pela realidade matemática que existe, escrita dentro do coração de cada um de nós. Porque hoje em dia o que se prega é que cada um tem razão. E cada um quer ter razão. O ser humano está numa constante disputa. E todo mundo quer ter razão. Todo mundo está certo. Então você não pode falar mais nada porque cada um tem o seu pensamento. Ora, se fosse assim no reino de Deus, a gente era para ter pelo menos aí uns 7 bilhões de Bíblia, né? Uma Bíblia para cada um. Mas há uma só Bíblia, há uma só palavra. No mundo inteiro a Bíblia é a mesma. Quer as pessoas aceitem ou não. A Bíblia prega o reino de Deus. Ela prega o projeto de Deus para o ser humano. Tem outros livros aí que pregam vários deuses, que pregam várias filosofias, que pregam vários deuses, né? Deus dizendo que é um Deus só, mas não é o Deus da Bíblia, né? O Deus da Bíblia, quando você começa a conhecer ele através da leitura da Bíblia, sem a contaminação do homem, dos historiadores, como diz outro, dos teólogos, dos escateólogos aí, esse povo todo aí que diz que conhece tudo e que sabe mais do que todo mundo, o que a gente vê é essas pessoas sendo religiosos e, apesar de parecer que conhece a Bíblia, mas tem uma grande contaminação no conhecimento da Bíblia que eles têm. E foi contra isso que Jesus pregou. Jesus foi morto por causa disso, por causa da contaminação que havia na palavra de Deus. Os escribas, os fariseus, os sacerdotes, os anciãos conheciam a Bíblia. Mas como que eles tiveram esse pensamento de matar uma pessoa justa? A Bíblia não tem espaço para isso. A Bíblia que eles tinham na mão não dava nenhum motivo para eles fazerem isso, ao contrário. A Bíblia daquela época que eles tinham na mão deles já diziam que você tinha que guardar o inocente, ser justo com o justo, não é? E como que a igreja, os anciãos, os conhecedores da Bíblia, eles conseguiram matar Estevão na porta da igreja, conseguiram matar os discípulos, espancar, prender, matar Jesus cruelmente, uma morte absurda, cruel, inexplicável. Como que eles fizeram isso? Por causa dos talmudes, por causa das conversas dos rabinos, dos mestres, dos teólogos, né? É que contaminaram a palavra de Deus e muita gente mata em nome de Deus aí
e fazem todo tipo de crueldade e maldade em nome de Deus. Mas o Deus da Bíblia, irmãos, não tem nada a ver com aquilo que o homem cria ou com aquilo que o homem faz. Deus tem o seu próprio projeto e acabou. Se você quiser aceitar o que está escrito na Bíblia, que é o projeto de Deus, tudo bem, vai ser ótimo para você. Mas se você não quiser aceitar, é problema seu. Você vai pagar por isso, porque pela sua força, você não vai nem até no cemitério, né? Agora, com Deus, se você obedecer a Deus, para obedecer você tem que saber o que Deus quer, você tem que começar a ler a Bíblia, senão como que você vai obedecer uma coisa que você não conhece, né? Então, princípio básico, princípio número 1, né? Princípio do qual não tem como você se desculpar ou fugir dele, é ler a Bíblia. Ler a Bíblia, constantemente, sempre, né? Como Deus falou para Josué, medita nesse livro de dia e de noite, entendeu? Não tem como fugir disso. Se você ler a Bíblia, haverá uma chance de você conseguir lutar contra você mesmo para andar conforme os estatutos, mandamentos do juiz de Deus. E uma das coisas importantes que Deus fala aqui no livro de 2 Crônicas, no capítulo 12, no capítulo 7, 2 Crônicas 7, versículo 11 em diante, que diz a palavra do Senhor assim, ó, assim Salomão acabou a casa do Senhor, ou seja, a igreja, que alguns chamam de templo, mas é a igreja, né? Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperamente o efetuou. Versículo 12, olha que aqui que é importante, irmãos. Salomão acaba de fazer a igreja, diz aqui, e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome, quem se chama pelo nome de Deus? Não são os cristãos? Não são aqueles que seguem a palavra de Deus, que se dizem crentes em Deus? E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, olha só, irmão, veja bem que você vai ter que se humilhar. Começa por se humilhar. Tem gente que Deus tira do inferno, ele vem para a igreja para se orgulhar. Ele é um orgulhoso, soberbo, arrogante, entendeu? E acha que Deus está com ele, só porque ele ganhou um dinheiro aqui, ou conseguiu, entendeu? Coisas passageiras, coisas terrenas, coisas fúteis. Mas para chegar a Deus, já começa aqui, ó, se humilhar e orar e buscar a minha face. Olha bem, irmãos, que humilhar, muitas pessoas que acham que para a pessoa humilde é aquela que anda com uma roupa rasgada, descabelado, sapato velho, não tem nada a ver não, irmãos. Se humilhar é você olhar para dentro de você, você fazer uma análise sobre os seus pensamentos diários, os seus sentimentos, aquilo que sai da sua boca, aquilo que os seus olhos veem e analisa, e julga, e condena, ou absolve, você fazer uma análise e você decidir aceitar a palavra de Deus. A palavra de Deus ser mais forte que o seu gênio, ser mais forte que o seu conhecimento, que a sua sabedoria, ser mais forte que o seu eu acho, eu sou, eu sei, entendeu? Isso é se humilhar perante a palavra do Senhor. E orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos. Aqui, olha, então Deus está dando o caminho correto. O que é? Você tem que se humilhar perante Deus, aceitar a palavra de Deus, aceitar o projeto de Deus, aceitar o governo de Deus, aceitar que Deus é seu rei, é seu pai.
Aceitar que Deus quer casar com você. Por que fala casamento? Porque Deus quer andar com você o resto da vida. É um relacionamento de amor, de intimidade. Entendeu? E você tem que buscar a face de Deus. Buscar a face de Deus, você tem que conviver com Deus, irmãos. Deus é que tem que governar seus pensamentos, seus sentimentos. E se converteu dos seus maus caminhos. Mas a maioria das pessoas acham que são santas, estão perfeitas. Né? As pessoas falam, mas eu não roubo, eu não assalto ninguém, eu não mato, eu não estou enganando. Mas você acha que é só isso, irmãos? É só isso? Meu irmão, leia a Bíblia aqui, leia os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, leia ali o que o próprio Jesus fala. Leia ali para você ver. Leia Gálatas, capítulo 5, 1 Coríntios, capítulo 13. Olha como você tem que ser. Leia o livro de Efésios, olha como você tem que ser. Você está já igual a essa palavra aí? Você, né? Eu não estou aqui para te julgar nem para te condenar, mas quem tem que fazer isso é você. Você é chamado para você se julgar, para você se observar, para você se examinar e para você mudar, se converter dos seus maus caminhos. Aí, se você fizer isso, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração desse lugar. Olha o que Deus fala. Deus está olhando para onde, irmão? Para a igreja. Quando você entra na igreja, os olhos do Senhor estão atentos. Os ouvidos do Senhor estão atentos, estão observando você, estão te escutando a sua oração. Por isso que a igreja é um lugar importante, a igreja é a casa de Deus, essa casa que se chama pelo meu nome, como diz lá no livro de Isaías, o Senhor fala, a minha casa será chamada casa de oração. Livro de Mateus, Jesus diz a mesma coisa, a minha casa será chamada casa de oração por todas as nações. Quando você entra numa igreja, você está entrando na casa de Deus, a igreja não é do homem. Ainda que o homem queira ser dono da igreja, o que importa é quando você entra. O relacionamento com Deus é individual. Olha a história de Raabe, por exemplo, uma simples prostituta que se converte de verdade. O nome dela é citado em vários livros do Velho Testamento e do Novo Testamento. Muitos heróis da fé não foram citados o nome deles no Novo Testamento. Porque a conversão dela com certeza foi genuína. E o que Deus quer de nós, relacionamento com Deus, irmão, Deus não está preocupado com o seu passado. Deus está preocupado se você está vivo hoje e você vai ser valente o suficiente, você vai ser forte o suficiente para você olhar os seus defeitos. Porque olhar defeitos dos outros, você já é especialista. Não tem ninguém melhor no mundo para olhar defeitos dos outros com você. Você vê defeitos dos outros o dia inteiro. Deus te chama para você olhar o seu defeito, porque se você não olhar, se você achar que você é perfeito, você não muda. Se você começar a olhar o seu defeito, você vai ter a possibilidade de mudar. E aí mudar como? Entregando a sua vida para Deus, porque é Deus que tem que governar os seus pensamentos, o seu coração, os seus sentimentos. Quantas pessoas que vivem juntas há anos não conseguem se amar? Porque fica um botando a culpa no outro. É sempre o outro que é culpado. Por quê? Porque não pode se humilhar. Não pode mudar. Imagina, eu vou mudar? Eu nasci assim, eu tenho que morrer assim. Não muda. Não consegue vencer o gênio ruim que tem. Morre com aquele gênio ruim. Entendeu? Por quê? Porque não aceita a palavra de Deus. Quando Deus olha do céu, Ele te dá uma Bíblia, Ele te leva a uma igreja, a primeira coisa que Deus quer de você é a sua conversão. Tem gente que se converte, Deus tira lá do mundo do inferno,
Deus, às vezes, faz uma cura absurda sobre a vida daquela pessoa, faz um milagre, né, impossível na vida daquela pessoa. Ela vem para a igreja, aí não, agora eu tenho que ir para a África lá fazer missão, tem que larga a família, vai para 10.000 quilômetros de distância fazer missão. Só que Deus não chamou ele para fazer essa missão. A missão que Deus chama a gente é para você se converter. Primeiro você se converte. Jesus falou que um cego não pode guiar o outro. Enquanto você estiver cego, estiver enxergando com um olho só, estiver enxergando mais ou menos, estiver enxergando embaçado, você não tem que fazer missão nenhuma, meu irmão. A missão é você. Né? Quantas pessoas aí, quantos missionários aí, quantos pastores aí poderosos, aí você vai ver a família dele está toda destruída, o casamento dele está uma coisa horrível. Né? A gente vê aqui a história de Eli. Olha o que aconteceu com os 2 filhos de Eli. Sumo sacerdote, entendeu? Falava com Deus, entendeu? Era sumo sacerdote, juiz de uma grande nação, respeitado. Olha o que os filhos dele faziam. Vê a história de Samuel. Olha o que os filhos dele faziam. Então, irmãos, aqui Deus está deixando claro, é você que tem que se converter. Uma das ferramentas que você tem para se converter, a mais importante, é a Bíblia Sagrada. De preferência, a Bíblia fiel, Almeida Corrigida Fiel, de preferência. Que crente iniciante, tudo bem, ele pode até ler qualquer Bíblia. Crente que quer realmente entregar o seu coração para Deus, ele tem que entender que Bíblia contaminada não serve. Comida estragada não foi feita para você comer. Essa historinha que tem esse monte de gente, até de pastores, usando Bíblia NVI, NTLH e vai por aí afora, isso é gente cega, gente que não conseguiu se converter. O único texto no mundo que presta são o fiel, que é o da King James fiel. Não tem um monte de King James falsificada. A falsificada não presta, mas dá para saber qual que é falsificada e qual que não é. O texto corrigido fiel, que é de Erasmo de Roterdã, esse sim é o que todo mundo, todo pastor, que o cara que pode dizer que é pastor, ele tem que indicar. Porque não é possível, o pastor é um professor. Se ele não souber pregar para os fiéis dele que a pessoa não pode ler qualquer Bíblia, ele não serve para ser pastor. Essa é a verdade. Acabou. Entendeu? Então, primeira ferramenta, a Bíblia, uma corrigida fiel. Segunda ferramenta é a igreja. A igreja. Deus está deixando claro aqui. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e converter os seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. A igreja é santa, meu irmão, o altar é santo. Ainda que o tolo do homem venha contaminar o altar, venha contaminar a igreja, mas você não tem nem que olhar para isso, porque se você entra numa porta da igreja é porque Deus está te levando. E se você entra ali, você tem que entender que Deus é presente na igreja, a igreja é dele, está deixando claro aqui, e é ele que vai tratar com você. Não importa se o pregador é o cara mais famoso do mundo, o melhor pregador do mundo, se o cantor é o melhor cantor do mundo, que a pessoa mais importante que está ali na igreja é Deus, em primeiro lugar, e você. Então aprenda que quando você vem na igreja, você vem para ter um encontro com Deus, para Deus te limpar, para Deus te mudar, se assim você quiser. Então diz aqui, no versículo 16, essa palavra maravilhosa, porque agora escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. E a terceira ferramenta, irmãos, é a oração. Né? Louvado seja Deus, irmãos, estamos lendo o livro de Deuteronômio no capítulo 20.
Deuteronômio capítulo 20 diz a palavra do Senhor assim: quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Olha, irmão, esse versículo é muito importante, sabe por quê? Eu mesmo sou um grande exemplo. Eu tenho um problema psicossomático. O que é? Eu estou assistindo, vamos supor, estou assistindo um vídeo engraçado lá. A pessoa escorrega e cai, eu sinto na hora, meu estômago, uma coisa que é para rir. Eu me sinto mal, assim, entendeu? Porque eu me afeto com as imagens, entendeu? E aí, às vezes, com as mensagens. Conforme a hora que o telefone toca, eu já fico assustado. Esse é psicossomático. Eu não quero ser assim, não. Eu tenho uma fé pequena, mas eu sei usar minha fé. Só que eu me abalo, entendeu? E o que Deus está dizendo aqui? Não importa o poder do teu inimigo, daquilo que está vindo contra você, entendeu? Porque diz aqui, porque o Senhor teu Deus tirou da terra do Egito. Você pode falar assim, mas eu nem nunca fui no Egito. O Egito também, irmãos, representa o mundo, entendeu? Quando está falando aqui de Egito, isso aqui serve de exemplo para nós. O Egito representa o mundo que você estava nele lá, sem Deus. Você sem Deus, você não é nada, não chegará a lugar nenhum. Ninguém, nem o pequeno, nem o grande, sem Deus chegará a algum lugar. Então, aquele que está sem Deus, está longe de Deus, ele está no Egito. Aí Deus te tira lá, Deus te dá uma Bíblia, Deus te traz na igreja, Deus começa a agir na sua vida. Então, ele te tirou do Egito. Agora, o que ele está dizendo? Que você não tem que temer. E será que quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: ouvi, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos. Não se amoleça o vosso coração, não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. É difícil, irmãos, a gente fazer isso, mas é a mensagem de Deus para nós. O momento da gente usar a nossa fé, porque acreditar em Deus, irmãos, todo mundo, você sai na rua aí, no mundo inteiro, perguntar, um ou outro é ateu. Todo mundo acredita em Deus. Até o ateu, se você engatilhar um revólver, botar na cara dele, ele vai dizer, ai meu Deus também, porque no fundo ele acredita em Deus também, entendeu? Não importa o Deus dele, mas ele vai acreditar em Deus. E o que acontece é o seguinte, que chega nesses momentos, a gente não consegue usar a fé. Você já viu que a gente tem capacidade de brigar com quem a gente ama? Principalmente com o cônjuge. Você tem toda uma estrutura familiar, você tem o seu cônjuge, você ama o seu cônjuge, a sua vida está baseada naquilo ali. Qualquer palavrinha, qualquer coisinha, se deixar, você está querendo matar, está querendo separar, está odiando, entendeu? Qualquer coisinha, entendeu? Por quê? Porque quando acontece qualquer coisinha que você não gosta, que não te agrada, o que você faz? Você usa a tua força, você não usa a tua fé. Você não pensa assim naquela hora, gente, eu sou servo de Deus. Essa palavra entrou aqui, esse dardo inflamado do maligno, como diz lá em Efésios capítulo 6, esse dardo inflamado do maligno veio até mim. Ah, mas foi a tua esposa que jogou? Foi o teu esposo que jogou? Não importa, irmãos. O inferno usa qualquer pessoa, usa até o inocente. A pessoa, às vezes, ela nem está querendo fazer aquilo com você. Ela também está se prejudicando. Porque quando ela lança o dardo inflamado do maligno sobre o outro, ela está destruindo aquilo que é dela também, entendeu? Mas é o inferno que está usando, e tem gente que não tem a capacidade de ver que está sendo usado pelo inferno, entendeu? Porque se você falar em diabo, todo mundo quer isolar, não se prega sobre demônio mais. Parece que Jesus não falou de demônio nos 4 evangelhos, parece que a Bíblia não fala de demônio, parece, porque ninguém prega isso mais, entendeu? Imagina você falar para um crente, como já aconteceu comigo, né?
pastor, no monte, eu falar com ele. Ele falou, irmão, tem que orar porque o diabo está com você aí. O cara queria me matar, né? Entendeu? Então, por quê? Porque isso aí é uma coisa que nem existe mais, né? Ninguém está falando isso aí mais. Mas a verdade é essa, irmãos. O lugar, a hora de usar a fé, ainda que seja pequenininha, é na hora do problema, da dificuldade. É na hora da desavença. É na hora da discordância. Às vezes uma simples discordância, né? Porque, irmãos, Deus é o Deus que traz a paz. Por isso que a gente fala a paz do Senhor. Números capítulo 6. Deus é o que traz a paz. Deus é o que traz alegria. A alegria do Senhor é a minha força. Deus é que traz as bênçãos. Entrou coisa negativa, não vem de Deus, irmão. Não vem de Deus. Então, você tem que aprender a usar a sua fé em Deus. Pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Ou seja, quem peleja por nós, em qualquer situação, é Deus. Se você aceitar Deus pelejar por você, se você usar a tua força, Deus vai deixar você. Você quer, entendi, você quer lutar sozinho, então pode ir, né? O que Deus fala? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Entendeu? Você quer guardar a cidade, só você? Você vai ficar em vão lá, entendeu? O inimigo vai te pegar, porque você não tem força contra o inimigo não, irmão. Então os oficiais falarão ao povo, dizendo, qual é o homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vá e torne a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a consagre. E qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a desfrute. E qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo, qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá e torne-se a sua casa, para que o coração de seus irmãos não se derreta como o seu coração. Olha aqui, irmãos, esse negócio de timidez aqui é muito importante, porque tem gente que não entende, que a Bíblia lá em Apocalipse fala que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Então a pessoa acha que está falando daquela pessoa calada, quieta, que todo mundo conhece, sempre um ou dois que é assim, né? Não está falando disso não. Aqui fala daquele que é tímido para com Deus, aquele que não assume a aliança com Deus, aquele que não assume Deus na sua vida. Aquele que de coração tímido vá, né? E será que quando os oficiais acabarem de falar ao povo, então designarão os capitães dos exércitos para a dianteira do povo. Quando te chegares a alguma cidade para combatê-la, apregoar-lhe-ás a paz. E será que se te responder em paz e te abrir as portas, todo o povo que se chegar nela te será tributário e te servirá. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas antes fizer guerra, então a sitiarás. E o Senhor teu Deus a dará na tua mão, e todo homem que houver nela passarás ao fio da espada. Porém, as mulheres e as crianças, os animais e tudo o que houver na cidade, todo o seu despojo, tomarás para ti e comerás o despojo dos seus inimigos, que te deu o Senhor teu Deus. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades dessas nações. Porém, das cidades dessas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, nenhuma coisa que tem fôlego deixarás com vida. Antes, destruí-las-ás totalmente, aos heteus, aos amorreus, aos cananeus, aos perizeus, e aos heveus, aos jebuseus, como te ordenou o Senhor teu Deus, para que não vos ensinem a fazer conforme a todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, e pequeis contra o Senhor vosso Deus. Aqui é muito importante isso aqui, irmãos, porque Deus está falando da má influência. Você que é cristão, você não tem que rejeitar ninguém não, porque a gente
não é contra o pecador, a gente é contra o pecado. E nós pregamos para os pecadores para que eles tenham a chance de se converter. Assim como alguém pregou para nós, né? Que éramos pecadores e ainda somos. Mas você agora andar, né, constantemente com pessoas que não querem se converter, que vão causar má influência na sua vida, é muito perigoso. Deus não se agrada. Quando sitiares uma cidade por muitos dias, pelejando contra ela para a tomar, não destruirás o seu arvoredo, colocando nele o machado, porque dele comerás. Pois que não o cortarás, pois o arvoredo do campo é mantimento para o homem, para empregar no cerco. Mas as árvores que souberes que não são árvores de alimento, destruí-las-ás e cortá-las-ás. E contra a cidade que guerrear contra ti, edificarás baluartes, até que esta seja vencida. Amém, irmãos? Louvado seja esse Deus maravilhoso.